Olá, eu sou Virgílio Sarmento. Eu sou o João Henrique Barbosa e esse é o Siga Direito, o seu canal de Direito Prático na internet. Bom, pessoal, mais uma vez, lembrando vocês, essa semana estamos ainda sem nosso amigo Felipe Alberto, que foi diagnosticado com Covid-19, está aí cumprindo o período da quarentena. Estamos aguardando seu breve retorno. Força, Felipe! Bom, João, qual é o caso prático de hoje? Pois é, Virgílio, eu fui procurado hoje por uma cliente que estava extremamente exaltada, diria, né? Por conta do alto custo que ela estava tendo para aquisição, para adquirir um imóvel, né? Então ela estava comprando um imóvel e teve um custo elevado, obviamente, e ela queria saber, né, de nós do cartório por que aquele custo tão alto, né? E eu fui explicar a ela que 95% daquele custo era oriundo do pagamento do imposto, né? Que no caso da compra e venda é o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? E fui explicar para ela a origem do imposto, a necessidade daquele pagamento e como ele era calculado, né? E para tentar acalmá-la um pouco mais, né? Porque ela realmente estava extremamente espantada do porquê ela estava tendo um custo tão alto para adquirir um patrimônio. De fato é um preço muito alto, né? Eu acho que no Brasil inteiro a gente não precisa nem regionalizar, né? O custo de imposto tem aquele ditado, tem duas coisas das quais você não consegue escapar, né? Da morte e do imposto. Então verdade. Não tem jeito. Aliás, até depois de morto a gente tem que pagar imposto, né? Que é o ITCD, que um dia a gente vai falar aí mais para frente. Mas hoje a gente está falando do imposto da compra e venda. Então assim, eu acho que a primeira informação relevante é quem é que paga o imposto? É o comprador do imóvel, não o vendedor. Porque o comprador está transferindo um patrimônio para o nome dele. E aí, é uma palavrinha jurídica que a gente costuma usar, né? Que é o fato gerador do imposto. Quer dizer, a situação fática que cria a necessidade de se pagar o imposto é justamente a transferência do patrimônio imobiliário. Então, eu vou comprar um imóvel de você. Como esse patrimônio, essa propriedade está sendo transferida para mim, eu, comprador, vou ter que pagar o imposto, né? Agora, como é que funciona? Como é que é o valor, João? Pois é, o valor, nós chegamos a esse valor por conta das normas, né? Da lei. A lei institui a alíquota que vai ser aplicada para o cálculo do imposto, né? E obviamente que essa porcentagem que é instituída pelo Estado, né, ela vai estar num regulamento, vai estar numa lei que institui esse imposto, e ela é baseada em um cálculo que é feito pelo Estado, né? No caso dos estados, no caso das cidades, né? Os municípios fazem essa avaliação, e no caso do Distrito Federal é a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, fazem uma avaliação do imóvel, onde eles chegam a um valor que o Estado reconhece que aquele imóvel tem, né? Sobre este valor ou sobre o valor da transação que as partes estão realizando, o que for maior, né, será aplicado a alíquota do imposto. Então, um exemplo, para ficar mais claro. Eu estou vendendo um imóvel por R$100 mil, né? A Secretaria ou a Secretaria Municipal, a Secretaria do Distrito Federal avaliou aquele imóvel em R$120 mil. Nós vamos recolher o imposto sobre o que é maior, ou seja, sobre R$120 mil. O inverso também acontece com muito mais frequência, né? O imóvel está avaliado pelo Estado em R$100 mil, as partes estão fazendo a transação por 120, 150 e o imposto será calculado sobre o valor da transação e não sobre o valor que foi calculado pelo Estado, né? Porque o valor que foi realizado na transação é o valor maior. Quer dizer que no caso, o município nunca perde. Nunca vai perder, então, ele sempre vai ganhar no valor que é maior, sempre. Então, assim, vamos lá. Se a casa está avaliada pelo município por 500 mil e eu vou vendê-la por 600, o imposto vai ser pago sobre 600 mil reais. Exatamente. E é um percentual, certo? Exatamente, é um percentual. Então, cada estado, ou melhor, cada município, né, tirando o Distrito Federal, cada município vai ter a sua lei regulamentando esse percentual. Exemplo. Nosso caso aqui de Brasília, né, especificamente, nós temos uma alíquota de 3% sobre o valor que é a base de cálculo, ou seja, ou sobre o valor da transação ou sobre o valor da avaliação que é feita pelo Estado. E aí cada município cria a sua lei própria, fazendo e instituindo essa base essa alíquota, que é essa percentagem que é aplicada sobre o valor da transação. Entendi. Inclusive eu vou trazer aqui uma curiosidade, né? Eu tenho visto muitos casos na justiça
em que o valor de avaliação do município está muito superior ao valor da compra e venda mesmo, né? Então eu estou comprando um imóvel por 500 mil, a prefeitura vai e me fala que ele vale 1 milhão, o dobro do que eu estou pagando. E ela quer me cobrar um imposto sobre esse valor cheio. E aí muita gente está ganhando na justiça o direito de pagar sobre o valor da transação. O que é justo, porque de fato é aquilo que está sendo realizado, né? Em que momento tem que ser pago esse imposto? Pois é, a regra é que deve ser pago no momento do fato gerador. O que é o fato gerador? É o ato que realmente cria a obrigatoriedade do pagamento do imposto, né? Então, no caso da transferência de bens imóveis, que é o que nós estamos falando aqui hoje, é através do momento que a propriedade muda de mão. Então ela sai de uma mão, passa para outra, e isso só ocorre com o registro do título, ou seja, da escritura de compra e venda, no cartório de registro de imóveis. Então nesse momento que há a transferência efetiva da propriedade, é o momento que há o fato gerador, ou seja, o dever de se pagar o imposto que é o ITBI. Entendi. Né? E isso é bastante interessante, né? Porque só para a gente dar uma pincelada num tema que eu acho que vai ser muito interessante, que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Tem muita gente que acha que porque fez a escritura já virou o dono do imóvel. Então a pessoa pega a escritura e fala, pronto, já sou o dono do imóvel, bota na gaveta, só que na verdade não é o dono do imóvel quem tem a escritura. É o dono do imóvel quem tem a escritura e registra essa escritura no cartório de imóveis. Exatamente. Então isso é um alerta que eu faço, tem muita gente que fez a escritura há muitos anos atrás, nunca levou para o registro por desconhecer a regra, acha que é dono do imóvel, mas não é. Então, leve sempre ao registro de imóveis a sua escritura pública para que você, aí sim, passe a ser dono. E é importante, desculpa, Virgílio, te interromper, mas é importante esse seu lembrete, porque enquanto você não transfere o imóvel, você está suscetível a vários problemas. Por exemplo, quem te vendeu ter uma indisponibilidade, ou seja, ser executado por alguém que ele está devendo, essa pessoa ir tentar buscar esse imóvel para receber o crédito dele. Enfim, várias dores de cabeça podem ser evitadas. Né? E outra coisa, né? O imposto ele pode até ser parcelado. Acontece que ele tem que ser quitado antes do registro. Isso. Então é importante que as pessoas saibam disso. Então na hora de comprar um imóvel, coloquem sempre na planilha, além do valor da compra, o valor que você vai gastar de imposto, que é um valor considerável. Né? Bom, nós falamos então do imposto do comprador. Né? O comprador do imóvel paga esse imposto. Mas e o vendedor tem também o imposto paga? do vendedor, né? Muita gente não sabe disso, né? E é pega de surpresa, às vezes, só na declaração do imposto de renda, né? Declaração de ajuste anual do imposto de renda, que é o ganho de capital. Né? É o imposto que o vendedor paga por ter auferido um ganho patrimonial diferente do que ele tinha no passado. Então, exemplo. Ele comprou um imóvel por 100 mil reais e agora ele está vendendo o imóvel dele por 200 mil reais. Dessa diferença, ou seja, entre o valor da compra e o valor da venda, é o que se chama de ganho de capital. Ou seja, você teve um plus no seu patrimônio, você teve um ganho no seu patrimônio. Um lucro imobiliário. Né? Imobiliário, como qualquer outro ativo que você compra aí. Então, nessa diferença, nesse lucro que você teve, você vendedor, você tem que recolher o ganho de capital, que é um imposto que é devido já não para os municípios, nem para o Estado, e sim para a União, né? Para a Receita Federal do Brasil. Então esse imposto você deve recolher, que também é um percentual, porém sobre o valor do lucro e não sobre o valor da transação. Então se você oferir um lucro de 100 mil reais, hoje a base de cálculo do ganho de capital, a alíquota do ganho de capital é de 15%, então sobre o lucro que você teve, você vai ter que recolher um imposto, você é vendedor, um imposto de 15% sobre aquele lucro, o que é extremamente alto. Obviamente as pessoas geralmente se assustam muito com isso. Né? Principalmente para quem comprou o imóvel há muitos anos atrás e vem declarando aquele valor defasado no imposto de renda. Então o imóvel foi adquirido em 1980, eu vi um caso esses dias, de uma amiga da família. O imóvel foi adquirido por 180 mil em 1982, e agora o imóvel está custando R$1 milhão, né? E eles vão precisar vender. Então essa diferença aí de 820 mil reais vai ser tributada em 15%, né? Óbvio que vai ter um abatimentozinho, que eu vou poder explicar daqui a pouco, mas imagine, 15% sobre 820 mil reais. Né? E esse valor tem que ser pago da seguinte maneira: se eu vendi o imóvel no mês de março, eu tenho até o último dia do mês de abril
para pagar o ganho de capital. É outra coisa que as pessoas confundem. Ah, não, então só vou pagar quando eu fizer a declaração do imposto de renda do ano que vem? Não, você vai pagar no mês subsequente ao mês em que você fez a venda. Isso. E à vista, meu amigo. Exatamente. E muita gente não sabe disso, acaba extrapolando o prazo e depois quando vai recolher o imposto tem que pagar multa, né? E é altíssimo. Então, e é altíssimo. Então, assim, é algo que as pessoas têm que ter muito cuidado, né, na hora de fazer uma transação. E muita gente acha assim, ah, eu não vou declarar, ou a pessoa que está comprando, olha, não declara no seu imposto de renda, não. Isso não existe, tendo em vista que todos os cartórios são obrigados a fazer uma comunicação oficial à Receita Federal das transações que são realizadas. Então, a Receita, o leão, ele sabe que você vendeu aquele imóvel por aquele valor, né? Então, não corra o risco de ter uma punição e ter um pagamento de uma multa muito exacerbado e elevado, ou por deixar de declarar, ou por declarar um valor diferente do que foi realmente realizado, né? E além, óbvio, né, Virgílio, que assim, existem exceções, né? Você não é todo o lucro que você tem que você sempre pagará. Ou seja, existem casos onde você é isento do pagamento do imposto. Como, por exemplo, quando você adquire um bem de valor igual ou superior a R$440 mil, ou inferior a R$440 mil, desculpe, e num período de 5 anos você não tem utilizado o benefício. Então, voltando, você tem um imóvel onde você fez a venda no valor de R$440 mil ou menos, né? E nos últimos 5 anos você não tenha realizado nenhuma transação desse tipo e solicitado essa isenção. Então, nesses casos, você está isento do recolhimento do imposto. Entendi. Assim como também quando você adquiriu um imóvel antes de 1969 e está vendendo agora, você também é isento do ganho de capital, né? Uma outra isenção que é aplicada é quando você tem um único bem, adquire um outro imóvel e no prazo de 180 dias você adquiriu um outro imóvel e aplicou o dinheiro, ou seja, todo o fruto, o lucro que você teve na aquisição desse outro imóvel. De um imóvel residencial. De um imóvel residencial. Então vamos lá, vamos exemplificar porque esse é o caso mais comum, né? Eu tenho um apartamento de R$800 mil, eu quero vender para comprar um maior, que custa R$1.200.000, certo? Então, nesse apartamento que eu tenho de 800 mil que eu vou vender, eu comprei ele por 400, então eu tive um ganho imobiliário de 400, eu teria que pagar em tese 15% sobre esse 400. Valor. Só que como eu vou aplicar em outro imóvel residencial, e aí para isso não serve lote, não serve imóvel comercial, tem que ser para a residência da família. Como eu vou aplicar todo esse capital nesse novo imóvel, eu também fico isento de ganho de capital. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Pois é, isso é muito comum. As pessoas, eu estou querendo vender para comprar um maior, né? Isso. Então eu não vou precisar pagar. Não vai, desde que você não tenha utilizado o benefício nos últimos 5 anos. Então, acho que é importante. Outra coisa, só para dar um fecho. Se você tem um imóvel que você adquiriu há muito tempo, tá? 1990, anualmente, a Receita permite que você vá fazendo atualizações do valor desse imóvel. Obviamente que é uma atualização pequena, mas depois de um certo prazo ela é muito vantajosa. Então, pesquise, verifique com o seu contador qual é a alíquota que você pode aplicar de correção desse valor, para que você possa ir aos poucos atualizando, ano a ano, na sua declaração de imposto de renda. Qual a vantagem de fazer isso? Na hora que você for vender, o seu ganho de capital vai ser menor. Virgílio, você falou algo muito importante, que fica aí a dica para os nossos ouvintes, de que você deve sempre procurar um contador, que é um profissional extremamente habilitado para poder te orientar, né, na formação, ou na venda, ou na aquisição de um patrimônio, para que você não tenha um prejuízo financeiro muito grande, que você pague impostos além do que deve ser realmente pago, porque depois você pagou errado, para você reaver esse imposto é uma dor de cabeça. Então, procure esse profissional que ele vai com certeza te orientar bem, né? É isso aí. Bom, acho que é isso, né? Acho que é isso, atingimos o objetivo aí do caso prático de hoje. Né? Falamos então dos impostos incidentes na compra e venda, tanto para o vendedor quanto para o comprador. A gente espera que essa aula tenha sido útil para vocês. Para a gente é muito prazeroso poder tirar esse tipo de dúvida, esclarecer as pessoas, fazer com que as pessoas não caiam em armadilhas, né, legais, normativas, e possam ter assim uma vida mais tranquila na hora de comprar ou de vender um imóvel. Esse é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Volta, Felipe! Galera, então esse é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, ative as notificações e fique sempre por dentro.